Fala galera, Saulo da Bahia, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui para o nosso curso de Direito Constitucional. E nós vamos começar agora uma matéria que particularmente eu gosto muito. Porém, vocês que estudam às vezes não gostam tanto, que é o Poder Judiciário. Cara, eu tenho a ousadia de falar que, na minha opinião, o Poder Judiciário dos três, se você pegar ali Executivo, Legislativo e Judiciário, na minha opinião, o Judiciário é o mais complexo deles. Você tem muitas competências, você tem toda uma lógica que você precisa seguir, você tem muita situação de jurisprudência, até mesmo de doutrina. Então, eu lhe asseguro veementemente que quando eu terminar esse Poder Judiciário aqui, você tem base necessária para resolver qualquer questão sobre Poder Judiciário em prova de constitucional. De nível intermediário, básico, avançado, ultra avançado, pode ter certeza que eu vou fazer isso. E como o Judiciário é muito extenso, como ele é muito prolixo, eu vou tentar separar blocos. Claro, tem alguns pontos do Judiciário que vão dar 3 blocos. Agora tem uns que são curtos, como esse aqui, que é uma introdução. Sempre é importante, quando eu inicio um poder, fazer uma introdução ali acerca do assunto, beleza? Então, vamos começando aqui, por favor. Então, nós vamos falar, a partir de agora, aqui, sobre... Só mudar a cor aqui. Nós vamos falar sobre o poder judiciário. Beleza? E sempre que eu começo a falar de um órgão, eu sempre gosto que o meu aluno entenda que ele tem uma obrigação de fazer a leitura, ainda que no início não entenda muita coisa, mas é sempre importante você fazer a leitura do texto seco. E essa parte aqui, não se preocupe, se você vai pegar algumas coisas, você não vai entender bem, mas depois eu vou estar aqui pontuando e você vai conseguir visualizar. Mas eu quero que vocês comecem a fazer isso, porque aí vocês começam a criar uma rotina no estudo do direito constitucional, que eu acho muito importante. Então, o Poder Judiciário, ele está previsto dos artigos 92 ao 126 da Constituição. Tá vendo como que o Judiciário é extenso? Então, do 92 ao 126, nós temos ali o Poder Judiciário. Só que esse primeiro bloco aqui é uma introdução. E aí eu estou querendo falar dessa dificuldade, às vezes, da matéria, de alguns pontos, e aí na introdução, acho que é muito importante falar logo das funções do judiciário. Claro que nós vamos pormenorizar tudo isso depois, obviamente, mas nesse pontapé inicial aqui, nesse prolegômeno, que nome bonito, né? Nessa introdução, prolegômeno na introdução, nós vamos falar das funções típicas e das funções atípicas, é isso? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a função típica do judiciário. Nós não precisamos perder muito tempo nessa situação, até porque isso aqui é bem tranquilo, mas temos que deixar no caderno para que você tenha essa base. Todos nós sabemos que a função típica do judiciário é julgar, ou seja, exercer a função jurisdicional do Estado. O judiciário é aquele órgão que fica incumbido de dirimir, de resolver os conflitos inerentes às relações sociais. Todos nós sabemos que viver em sociedade tem os seus problemas. Às vezes a forma que eu penso não é a forma que você pensa, a forma que você faz é uma forma às vezes equivocada e acaba me prejudicando, você descumpre uma norma jurídica e precisa ser responsabilizado por isso. Então o papel do judiciário é justamente resolver esses conflitos inerentes a qualquer tipo de relação social, beleza? E aqui o judiciário, ele entra como um cara imparcial. Ou seja, você leva o conflito até ele e aí, de maneira imparcial, ele substitui as partes, vamos dizer assim, e acaba ali decidindo aquela situação, a fim de que ninguém fique prejudicado. Claro que nós vamos aprender muita coisa importante, como, por exemplo, às vezes você está vendo o pau quebrando ali e o judiciário paradão, inerte, na dele, sem fazer nada. E você fala assim, poxa, por que ele não foi lá logo e resolveu? Porque, por exemplo, o judiciário é um órgão que trabalha pelo princípio da inércia. Ou seja, enquanto ele não for devidamente provocado, ele não vai atuar. Então tem alguns detalhes que nós precisamos analisar para que ele exerça essa função típica. Agora, assim como os demais órgãos, ele tem função típica, mas ele também tem funções atípicas. Então, se a função típica do judiciário é julgar, obviamente de maneira atípica, ele vai administrar e legislar, ou seja, ele vai exercer
as funções típicas dos outros órgãos. Então, a função típica dele é julgar. Agora, quais são as funções atípicas? De forma atípica, o judiciário ele vai administrar, né? E administrar nada mais é que você cuidar de pessoal, bens e serviços. Sempre que você cuida de pessoal, de bens ou de serviços, você está exercendo a função de gestor. Então você está administrando. Exemplo clássico aqui: realização de concurso público. Né? Então, quando, por exemplo, sai lá o edital do TJ, do DF, do STJ, do STF, eles estão buscando o pessoal com a melhor qualificação para que possa exercer a função ali naquele órgão. Então, eles estão exercendo, como eles estão cuidando de pessoal, eles estão exercendo uma função atípica, né? A função de administrar. E de maneira atípica, o judiciário ele também vai legislar. O exemplo clássico e sem sombra de dúvidas, indiscutivelmente, o mais cobrado aí em prova é a questão do regimento interno. Né? Quando você cria o regimento interno, querendo ou não, aquela ali é a lei de organização interna de um tribunal. Então você está legislando. Né? Então, assim como os demais órgãos, o judiciário ele tem função típica e ele também tem funções atípicas, beleza? Agora, isso aqui era uma introdução. E assim, eu não vou perder muito tempo nesse bloco de introdução, porque embora eu tenha falado um pouco das funções aqui, algo bem tranquilo, eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez para a leitura desses textos aqui, beleza? E aí, como eu estou fazendo essa introdução, eu ainda vou frisar os artigos mais importantes, os que geralmente caem com a frequência maior. Não é porque eu estou colocando os mais importantes que significa que você vai deixar de ler os demais, jamais. Agora, você vai dar uma atenção especial para esses aqui, ó. 92, 93, 94, 95, 97, para quem for fazer concurso do judiciário, 97, o 99, para quem for fazer concurso do judiciário, beleza? O 101, 102, 103, 104, 105, 108 e 109, beleza? Mais uma vez eu reitero, não que os demais não sejam cobrados, são, e nós vamos analisá-los. Agora eu preciso que vocês deem uma atenção especial mesmo para esses que eu listei, porque eu tenho certeza que assim você vai conseguir resolver muitas e acertar muitas questões de prova, beleza? Então, feita essa introdução, a partir do próximo bloco nós já começamos a analisar as minúcias, e não são poucas, do Poder Judiciário, beleza? Um grande abraço, bons estudos, só ouro da Bahia. Não esqueçam nunca que o nosso objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.